Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Hoje nós iremos começar um novo papo aqui na parte de informática, ciência da computação, eletrônica. Hoje nós iremos iniciar o estudo no modo geral dos processadores para semana que vem a gente já entrar nos primeiros processadores. Por que isso aqui é necessário? Porque eu vou falar na parte técnica dos processadores nos próximos episódios. E eu decidi que eu não vou falar dos processadores antigos, porque isso é algo que fica mais na questão histórica, entendeu? Agora, se quiserem que eu faça vídeos sobre os processadores antigos, aí é com vocês. Só que eu irei começar do Pentium na geração 4, Pentium 4 até os dias de hoje, porque o Pentium 4 geralmente ainda tem pessoas, por incrível que pareça, ainda tem pessoas que ainda estão com o Pentium 4 aqui no Brasil. Então, do Pentium 4 até a 13ª geração a gente vai ver aqui e tem, mas antes de a gente ver, você precisa saber as funções principais que existem dentro de um processador e o que é, pelo menos. Tá ok? E essa aula é exatamente para isso, para mostrar para vocês o que é que tem dentro do processador e algumas coisas básicas para a gente poder falar nos próximos vídeos já a ficha técnica logo dos processadores. Então vamos lá. Então teve o advento da microeletrônica. Como eu falei na aula anterior, que os transistores foram ficando mais pequenos, menores, com o advento da nanotecnologia e da microeletrônica, e o material deles mudou para o silício. Existe dentro do silício, a ideia do silício é que ele é um semicondutor. O que você pode entender por um semicondutor? Existem materiais dentro do mundo que eles são condutores de eletricidade, existem materiais que não são, como por exemplo a borracha. Agora um exemplo de condutor, o metal. Aí existem certos tipos de materiais que são semicondutores, eles podem agir conduzindo ou não conduzindo. Vocês se lembram do que eu disse na aula anterior? A importância da informação ela ser binária, se for 0 ou 1 dentro da parte energética, porque ela parece frequência, entendeu? Tem uma ideia de frequência isso. O sinal, uma hora ele é positivo, outra hora ele é negativo. Então, o silício, ele é um semicondutor que consegue fazer isso, além de possuir uma taxa térmica menor do que os outros materiais. Além dele ser um semicondutor muito bom, ele tem uma maneira de fazer com que a condução dessa eletricidade não seja dissipada em calor muito alto, vamos dizer assim. Porque é tipo o seguinte: na hora que a gente está transformando energia e está tendo resistência no material, esse material vai dissipar uma parte dessa corrente em calor. Então, a melhor coisa que pode se fazer em um processador é ele ser criado de uma forma em que esse calor ele não seja tanto. Por isso que os projetos elétricos eles são feitos de silício, porque o silício ele tem essa facilidade de não fazer essa dissipação de calor muito forte. Então esse é o primeiro ponto de por que ser o silício. Aí por isso que os processadores são feitos à base de silício. Se houver um material melhor no futuro, ele será usado, porque a grande questão é o famoso TDP, que é o projeto elétrico, de quanto é que ele consome, quanto é que ele esquenta. Porque não adianta nada você fazer um processador que ele cozinha 400 graus. Aí vai ser tipo aqueles AMD antigos que pifava, saía fogo praticamente. Então isso é uma questão muito interessante de vocês analisarem sobre a questão do projeto elétrico, que eu não botei aqui, mas já vou falar para vocês. A gente vai falar nos processadores sobre algo chamado TDP, que é o projeto elétrico, o consumo do projeto elétrico e quanto ele esquenta. Porque mesmo com o silício ainda tem uma taxa de esquenta, porque é vários transistores ali trabalhando. Vamos lá, vamos para as tarefas básicas de um processador. Primeiro, um processador, o que ele faz? Ele busca e executa tarefas dentro da memória. É isso que ele faz. E aqui tem as coisas básicas, mais básicas que mesmo que um processador faz. Primeiro, ele acessa o barramento de dados, que é no âmbito bidirecional. Quando eu falo barramento, você tem que entender que o barramento é como se fosse uma linha. Então existe uma linha bidirecional de ida e volta, que é chamada de barramento. Então, ou seja, ele pede os dados e depois os dados vão para ele em outra linha. Aí a gente tem os endereços que são unidirecionais, que é dizendo aonde que essa memória vai estar. Por exemplo, eu quero pegar um arquivo nos quintos infernos.
Aí vai lá, o endereço quinto dos infernos. Aí é unidirecional. Onde deve ser acessada? No quinto dos infernos. A gente tem a solicitação de acesso à memória, que é o controle geral do que acontece. E também tem que ter um registro, que é o registro de leitada, o registro de entrada e saída, para saber se é uma leitura ou é uma gravação. Então esses daqui são os processos básicos de um processador. Nós também temos as tecnologias de instrução desse processador, que geralmente essas daqui são as mais faladas, o SSE 4.2 e AVX2. Isso aqui significa a forma como ele vai construir a sua interpretação. Geralmente isso aqui é muito usado para construção de gráficos. Essa ideia aqui é muito usada para a construção de gráficos, porque os gráficos, quanto mais métodos eficazes tem, o controle de imagem fica melhor e você não gasta tanta memória. Então é para isso que servem as tecnologias de instrução, que a gente vai falar mais para frente sobre cada uma delas. Importante é você saber que elas existem e que eu vou falar. Então nós temos aqui os sinais. O int, ele é o sinal para coisas externas pararem um processamento, como por exemplo, quando você vai usar o mouse, tem um sinal de int que fala, ó, o cara está mexendo o mouse. Nós temos o sinal NMI, que é o sinal de emergência. Nós temos o INTA, que é o procedimento de aguardar a identificação. Significa que o processador, ele entendeu quando deu um int e agora ele está esperando se identificar de onde é que veio esse int. Nós temos o mais famoso de todos, que é o VCC e o ground. Que o VCC é a entrada de tensão e o GRD é o terra. Isso aqui são os mais fáceis. Até quando você abre o controle de Play 2 você vai ver o VCC e o GRD. Tá? Aqui são os sinais básicos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre clock e memória cache. Quando a gente fala sobre instrução, a gente tem que falar também sobre a dimensão espacial dessa instrução, ou seja, tanto espacial quanto temporal, que significa aonde e como. Quanto tempo leva para o computador ele fazer uma instrução? Esse tempo que ele leva geralmente é chamado de clock, ou seja, um ciclo. Então, em determinado ciclo, seu computador vai fazer determinadas tarefas. Então a ideia do clock é essa: cada pulso que o seu computador dá, cada frequência, ele vai fazer determinadas tarefas. Então o clock, ele tem a ver com isso, com essa dinâmica de tempo e espaço que o seu processador ele trabalha. E nós temos a memória cache, que é geralmente ela fica dentro do computador hoje em dia, que na parte é o processador, na verdade fica dentro do processador. Antigamente ficava fora. Você instalava a memória cache lá, bugava um cartucho de memória cache, fora a memória RAM. Hoje em dia, essa memória cache está dentro do processador, que é tipo coisas que você utiliza muito ficarem guardadas lá dentro. Aí elas são divididas entre L1, L2 e L3, que são as memórias mais básicas até as um pouco mais complexas de instruções que ficam lá guardadas à medida que você vai usando o computador, vai ficando guardada essa memória cache. Então significa que quanto mais memória cache você tem, mais coisa ela vai guardar. Então essas são as ideias principais de clock e cache. E por último vamos falar sobre os cores e os threads. Vamos lá, o core, o que é um core? O core é um termo originário do inglês que significa núcleo ou centro. Os componentes eletrônicos dos nossos computadores, como os processadores, são construídos através de microcaptação e acomodação de bilhões de transistores numa única pastilha de silício. Então, quando começou a se originar os microprocessadores mais fodidos, eles tinham que ter um núcleo. E cada núcleo desse tinha vários bilhões de transistores lá fazendo o trabalho deles. Aí depois foi iniciando a questão de multicores, que é vários e vários núcleos. E tem o thread. O thread, ele é nada mais do que execução de tarefas. Então tá aqui. Enquanto uma tarefa está sendo executada em um dos pipelines, o outro está sendo preenchido com dados e instruções para o próximo processo, que receberá uma fatia de tempo. Ou seja, enquanto um já está fazendo uma coisa, o outro já está pegando aqui o processo já para quando vir já está fácil, já está no meio do caminho. Aí depois desse thread foi lançado o Hyperthread, que é você conseguir através de um único pulso fazer várias tarefas. Então através de um core você pode fazer, por exemplo, o dobro de tarefas. Isso aqui é um passo importante, que o core e o thread eles não são a mesma coisa. Quando você vê, por exemplo, um processador que tem 4 cores e 8 threads, aí você já vê que ele tem
4 núcleos, mas agora em questão de tarefas ele pode fazer 8 tarefas. Isso aqui é um ponto interessante você saber que core não é thread. Você vê geralmente thread lá 8 threads, aí você vê, puta mano, meu computador é um octa-core, tem 8 núcleos aqui, só porque tem 8 threads lá. Tem que saber a diferença do core e do thread. E pronto, agora a gente já está sabendo pelo menos as coisas básicas de um processador. Na próxima aula a gente vai começar falando sobre o Pentium e vamos continuando aí nas aulas sobre os processadores. Então, até a próxima, galera.